Alô pessoal, nesse vídeo vamos dimensionar a potência de um transformador para alimentar o barramento de um centro de comandos de motores. Aqui eu tenho um diagrama unifilar, né? E vamos dimensionar esse transformador aqui, de forma que ele alimente com segurança todos esses motores que estão conectados ao CCM. Sou o Wilson Araújo, engenheiro eletricista, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, como eu falei, né? Aqui está o transformador, né? Que eu não sei a potência ainda, vou dimensionar. Aqui eu tenho o CCM, Centro de Comandos de Motores. Para quem não sabe o que é um CCM, é um equipamento, né, que gerencia os motores, tá? E lá internamente, esse equipamento, eles têm CLP, tem inversores, tem a proteção, tem medidores, ok? Então é esse equipamento, tá, que monitora o funcionamento de todos esses motores que estão conectados ao CCM. Então, nesse caso aqui eu tenho 5 motores, né? 2 monofásicos, que é esse motor 1 e o motor 5. Eles são monofásicos 120 volts. E tem 3 motores trifásicos, de tensão nominal 380 volts. Todos estão aterrados. Aqui eu tenho o neutro e o terra, né? Que são todos aterrados também. Okay? Os motores trifásicos, eles estão na configuração ou na conexão estrela aterrada, né? Ou seja, com neutro acessível. Vamos supor que ele tenha neutro acessível, okay? Então é tudo aterrado aqui, ok, pessoal? O neutro e o terra, todos os motores são aterrados. Então aqui eu tenho um barramento do centro de comando de motores, onde está conectado os motores, okay? E para dimensionar, eu vou precisar calcular as correntes dessas barras, tá? Na barra R, na barra S e na barra T. E também no neutro. Porque nesse caso aqui, como eu tenho 2 motores monofásicos, okay, esse barramento aqui, ele não está equilibrado. Ou seja, vai ter corrente de retorno pelo neutro. E eu preciso saber que corrente é essa aí. Okay? E também preciso determinar qual a corrente que está entrando na barra R, na barra S e na barra T. Para isso eu vou ter que utilizar fasores, tá? Para calcular, depois tirar o módulo e a partir do módulo das correntes dimensionar a potência do transformador. No caso aqui o motor 1, né, ele está conectado entre a barra R e a barra S, né? Aqui eu tenho uma corrente, né? Estou supondo aqui uma corrente 1 na barra R, circula no motor e retorna pelo neutro. Idem aqui para o motor 5, né, que é o motor monofásico, só que ele está conectado na barra S. Então eu tenho estou chamando aqui a corrente de I5S, né, porque o motor 5, né, ele está saindo da barra S, circula no motor e retorna pelo neutro. Idem aqui para os motores trifásicos, né? Tem 3 correntes, né? Cada um na sua respectiva barra, né? R, S e T. Okay? Esses módulos são iguais. Okay? Os módulos I2, R, 2S, 2T são iguais. Vão só alterar os ângulos, né? Mas eles vão estar defasados um em relação ao outro, 120 graus. Idem para o motor 3, né? E também para o motor 4. Então, como as tensões são equilibradas, né, e estão na sequência ABC, aqui eu tenho os fasores das tensões de fase e os fasores das tensões de linha, tá? Com seus módulos e seus respectivos ângulos. Se alguém tiver dúvida, em vídeos anteriores eu falo sobre esse assunto aqui, tá? Sobre as tensões de fase, né, os fasores das tensões de fase e das tensões de linha. Aqui eu tenho a fórmula para calcular o módulo, né, da corrente monofásica que circula no motor. Aqui eu tenho a fórmula para calcular o módulo da corrente trifásica, né, que está circulando nos motores trifásicos. Aqui a fórmula para calcular a corrente fasorial, né, monofásica. E aqui a fórmula para calcular a corrente fasorial trifásica. Okay? Essas fórmulas também em slides anteriores, dos vídeos anteriores, eu ensino também como é que se calcula isso aqui. E se alguém tiver dúvida, é só voltar nos vídeos que vocês vão ver o assunto. Aqui eu tenho as especificações dos motores, né? Peguei lá do site da WEG. Aqui é um motor monofásico, né? Quem você vê, ele é 220. Vamos considerar todos eles com 100% de carga, tá? Então
Então vou considerar a eficiência aqui 100% e o fator de potência 100% de carga. Então os dados estão aí. Então eu tenho do motor 1, o motor 2, que é o motor trifásico, 40 CV, ele é 380, considerando aqui 100% de carga, então eu vou utilizar esses dados aqui para fazer os cálculos. Aqui é o motor 3, também um motor trifásico, 75 CV, 380. Aqui eu tenho a eficiência, né, e o fator de potência, com 100% de carga. O motor 4, ele é 125 CV, né, trifásico. Tensão 380. Aqui os dados da eficiência e fator de potência. E por último, o motor 5, que é um motor monofásico, 220 volts. Né? Vou considerar 100%. Né? Então aqui eu tenho os dados da eficiência e do fator de potência. Então vamos lá, calcular os módulos das correntes dos motores. Então aqui está a fórmula para calcular a corrente monofásica, né? E aqui a corrente trifásica. Então no motor 1, como é um motor monofásico, né? Eu vou utilizar essa fórmula aqui. Okay? Então tá os dados aqui, ó, já substituídos. Né? Esses dados aqui você tira lá do fabricante, né? Ele informa aqui o rendimento, né? Informa o fator de potência e a tensão nominal. Pega 12,5, né? Multiplica por 736 para converter para watts. Faz esse cálculo aí, chega a corrente, o módulo da corrente 48,8 amperes. Então o módulo da corrente está circulando no motor 1, né? A plena carga 48,8 amperes. Do motor 5, que é o motor monofásico, utiliza a mesma fórmula, né? Substitui os dados, né? Você chega numa corrente de 59,7 amperes. Lembrando, isso aqui é a potência aparente, né? Quando você resolve isso aqui, ó, isso aqui é a potência aparente, tá? O motor 1, potência aparente, o motor 2, o módulo. Tá? Aqui eu tenho a corrente do motor trifásico, né? E 2. Então vou utilizar essa segunda fórmula aqui. Tá? Então substituindo, tá? Você chega no valor aqui, ó, de 57,6 amperes. Do motor 3, idem, substitui os dados. Então eu chego numa corrente aqui de 100,7 amperes, o módulo da corrente, tá? E o módulo da corrente do motor 4, substitui os dados. E eu chego numa corrente de 167,2 amperes. Agora cálculo das correntes fasoriais. Já para o cálculo das correntes fasoriais, eu vou utilizar essa fórmula aqui do motor monofásico, que vai ser o conjugado, né, da potência complexa dividido pelo fasor entre a barra R e o neutro. Então esse fasor aqui, né, a potência complexa vai ser o módulo que já foi calculado anteriormente, né, no slide anterior. E esse ângulo aqui, como é que eu encontro esse ângulo? É só aplicar o arco cosseno do fator de potência, que é dado lá nos dados do fabricante. Então eu encontrei aqui a potência complexa, né? Aqui eu tenho o fasor da tensão, aplico o conjugado, então aqui fica negativo, divido os módulos, então vai chegar a corrente fasorial de 48,8 o módulo, né? E o ângulo menos 14,1 graus amperes. Aqui eu tenho a corrente fasorial no motor 5, né? Aqui eu tenho conjugado, né, da potência complexa dividido pelo fasor da fase S. Então aqui eu tenho um módulo da potência complexa do motor 5, né, que foi calculado no slide anterior. Aplico o arco cosseno em cima do fator de potência, que você obtém esse ângulo aqui, né. E o ângulo, que também foi definido lá no slide anterior, no slide 2, né, ele é 220 de ângulo menos 120 graus. Então aplico o conjugado, né? Aqui fica negativo, aqui fica positivo. Né? Divido os módulos e faz a operação dos ângulos. Então você chega numa corrente fasorial 59,7, ângulo menos 138,2. Aqui eu tenho a corrente fasorial no motor 2. Né? Então vai ser conjugado, né, da potência complexa do motor 2, dividido por de 3 vezes o fasor da tensão de linha entre a barra R e S. Então aqui eu tenho a potência complexa, né, que está um módulo, e o ângulo, aplico o arco cosseno do fator de potência, né, do motor 2, você encontra esse ângulo. Tá? Raiz de 3 vezes módulo da tensão, né,
e esse ângulo 30 graus, que está lá no slide 2. Então aplico o conjugado, né? Que vai ficar negativo, fica negativo, tá? Divido os módulos e faz a operação dos ângulos. Você chega numa corrente fasorial, lá na fase R do motor, de 57,6, ângulo menos 2,9 graus, amperes. Então, ó, se eu conheço essa corrente aqui, ó, fica fácil encontrar as outras, porque ela tem o mesmo modo da fase S e da fase T. Tem o mesmo modo, é só defasar essa corrente aqui, ó, menos 120, você encontra da fase S. Defasa 120, né, positivo, você encontra da fase T. Ok? Então as correntes têm o mesmo modo, estão defasadas uma em relação à outra, 120 graus. E por que isso? Porque o motor é um equipamento balanceado. E de aqui para o motor 3, né, a fórmula é idêntica. Okay? Pega a potência complexa do motor 3, né, tá aqui o módulo, aplica o arco cosseno do fator de potência, encontra o ângulo, vai lá no slide 2, né, que eu tenho a tensão fasorial em TRS, né, que é 380 ângulo 30 graus. Aplico o conjugado, né, que fica negativo. Fazendo esse cálculo aí, divido os módulos, chega a uma corrente, né, de módulo 100,7 e o ângulo 2,9 graus, que é a operação desse ângulo aqui. Como eu encontrei do motor 3 lá a corrente fasorial da fase R, né, é só pegar esse fasor aqui, defasa menos 120 que você encontra da fase S. Pega 2,9 mais 120 graus, né, que você encontra da fase T. Ou seja, as correntes têm o mesmo modo, estão defasadas uma em relação à outra, 120 graus. Aqui eu tenho do motor 4, que está a forma. Aqui eu tenho a potência complexa do motor 4, tem um modo, aplico o arco cosseno do fator de potência do motor 4, encontro esse ângulo aqui. Aqui está a tensão da fase, entre a tensão de linha, né? A tensão fasorial entre a RS, está aqui o valor. Tá? Aplica conjugado, que vai ficar negativo, tá? Divide os módulos e faz a operação dos ângulos. Então, a corrente do motor 4 na fase R vai ser 167,2 ângulo 1,6 grau amperes. Então, como eu tenho essa corrente da fase R, é só repete os módulos aqui, ó, e pega 1,6 menos 120, né, que você encontra o ângulo da fase S, e 1,6 mais 120, dá 121,6, né, você encontra o ângulo da fase T. Ou seja, as correntes têm o mesmo modo, são defasadas uma em relação à outra, 120 graus. Então aqui eu tenho novamente o barramento, né? Agora eu vou aplicar lei das correntes de Kirchhoff, né? Ou seja, quem é essa corrente aqui, ó, IR? Vai ser I1R, né? Essa corrente que desce aqui, ó, tá ela aqui, ó. Vai ser continuando aqui, ó, I2R, tá? Essa corrente aqui, ó, I2R, continuando aqui, ó, I3R, e continuando aqui, ó, I4R. Ou seja, se eu somar fasorialmente essas correntes, eu obtenho o fasor da corrente da barra R. Idem para barra S, né? S vai ser I2S, tá aqui, ó, I2S, continua aqui, ó, I3S, continuando aqui, I4S. Mas tem mais essa corrente aqui, né, do motor monofásico, I5S. Agora, a corrente fasorial na fase T, né, eu tenho essa corrente aqui, ó, I2T, mais I3T, mais I4T. E por último, a corrente do neutro, né, que vai ser IR1, né, ela entra no motor 1 e sai. Então, IR1 mais I5S. Okay? Então, tá todas as equações aí. Agora é só substituir, né? Então, substituindo, fazendo esses cálculos aqui, né, é um pouco trabalhoso. Como eu tenho um HP50, né, eu faço na calculadora rapidinho. Okay? Então, obtive esse valor aqui, ó.
Então, a corrente fasorial na barra R tem modo 372,7 e está defasada a menos 0,8 graus. Da fase S, substitui os fasores, faz a soma. Eu obtive aqui, ó, corrente fasorial da fase S tem módulo 382,1, está defasada a menos 121,8 graus. E da fase T, substitui os fasores, faz a soma, e T tem módulo 325,3 e ângulo menos 121,2 graus. E por último, a corrente que está circulando no neutro, né? Que é a corrente de retorno. Substitui os valores, você encontra aqui 51,8, o módulo, né, da corrente neutro, e o ângulo menos 86,9. Ou, né, se eu somar IR mais IS mais IT, né, que a gente sabe que o neutro é IR mais IS mais IT, né, você também obtém o mesmo valor. Então tem essas duas fórmulas aí. Okay? Então observe, ó, que IR, IS e IT, os módulos são diferentes. Por quê? Porque está desbalanceado. Tá? Nós temos 3 motores trifásicos, eles são balanceados. Mas temos 2 motores monofásicos, né? Que é o motor 1 e o motor 5. Por isso que tem retorno pelo neutro. Então aqui eu tenho o fasor da corrente fasorial na barra R. Ele tem módulo 372,7 amperes. Né? Da fase S, ele tem módulo 382,1. Da fase T, o módulo 325,3 amperes. E o do neutro, 51,8 amperes. Então olha bem, ó, observe que esse aqui é que tem o maior valor da corrente. Então eu vou utilizar essa corrente aqui, a maior, para dimensionar a potência do tráfego, tá? Então a potência do tráfego, eu sei que na potência do tráfego a potência que entra é a mesma potência que sai. Então vou utilizar os dados no secundário do transformador. Okay? Como eu tenho a tensão de linha, que é 380, e a corrente de linha, né? Está aqui o módulo, é só substituir. Então a potência do tráfego vai ser raiz de 3 vezes a tensão de linha 380 vezes a corrente de linha. Essa corrente aqui, que é a corrente de linha, né? A gente sabe que os motores estão na conexão estrela, né? Então as correntes de linha são iguais às correntes de fase. Então IS aqui é 372,1, estou pegando a maior corrente, né? Então fazendo esse cálculo aí, eu chego numa potência aproximada aí de 251,5 kVA. Então comercialmente eu tenho que escolher um transformador de 300 kVA. Ou seja, transformador 300 kVA, né? 3.8 tensão primária, e na saída 380, 220 volts. Então está aqui, ó, o transformador que eu escolhi, 300 kVA, 3.8 kV tensão primária e 380 volts tensão de linha secundária. Essas correntes aqui já foram calculadas, né? Os módulos, okay? Então está aqui a corrente IR, IS e T, né? E retorna pelo neutro 51,8 amperes, né? Ele retorna pelo terra aqui, né? E volta novamente aqui para o CCM, tá? Então ele fica circulando aí. Por quê? Porque tem corrente pelo neutro, ou seja, desbalanceado, tá? Essa carga aqui, como nós estamos alimentando, tem motores monofásicos, então desbalanceia aqui o sistema, tá? É um pouco desbalanceado aí. Agora eu vou calcular quais são as correntes que estão circulando aqui no primário, tá? Então, pela relação de transformação, né? Pega essa tensão aqui em cima desse enrolamento, 3.800, dividido pela tensão nesse enrolamento aqui, né? Que é a tensão de fase, 220. Então é igual a 62,72. Então, para eu encontrar essas correntes que estão circulando aqui no delta do transformador, então, esse AB aqui, né, a corrente está circulando entre A e B, né, nesse enrolamento, vai ser o IR dividido pela relação de transformação. Então, 372,7 dividido por 62,72 igual a 5,9 amperes. Idem para esse enrolamento aqui, ó, entre B e C, né? Então vou pegar 382 dividido pela relação de transformação, que é igual a 6,1 amperes. E CA, né, que é essa corrente aqui, ó, que está entre C e A, vai ser o IT 325,3 dividido por 62,72, que é igual a 5,2 amperes. Observe aqui, tá, pessoal? Tá.
Ó, A, B e C, R, S, T. Sempre mantém uma simetria, tá? Então tá aqui as correntes, tá, que estão circulando no delta. Tá? Agora para calcular IA, é só pegar IAB, né? IA vai ser raiz 3 vezes IAB, né? Raiz 3 vezes 5,9 dá 10,2. IB, raiz de 3 vezes IBC, raiz de 3 vezes 6,1, né? Aqui, dá 10,6. E por último, IC, raiz de 3 vezes ICA. E raiz de 3 vezes a corrente está circulando entre C e A. 9 amperes. Observe, ó, A, B, C. Aqui, ó, A, B, C. Sempre mantém uma simetria. Ok? Então, calculado aí as correntes que estão entrando aqui no primário do transformador. Ok? Então, ficamos por aqui. Se gostarem, deixe seu like. Tá? Se inscreva no canal. Tá? Compartilhe. E se for o caso, comente. Lembre-se, invista em conhecimento sempre. Obrigado.